A gente agora vai aprofundar essa análise de mercado. Recebo hoje, aqui no Cripto na Real, às vésperas de 2026, Henry Oyama, que é diretor de estratégia de investimento na Hashdex. Seja bem-vindo, Henry. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um prazer enorme estar aqui, poder ajudar aí a analisar esse ano bem complexo que foi o ano de 2025. Perfeito. Bitcoin teve máxima histórica, 126 mil pontos. Ó, o costume de falar de bolsa de valores, 126 mil dólares para a criptomoeda. E eu queria entender de ti o que a gente pode trazer como destaque deste ano. Teve muita gente empolgada com criptoativo, mas também teve tubarão da bolsa nos Estados Unidos, teve grande investidor falando de bolha para o Bitcoin. E aí, dá para a gente chegar de novo nos 126 mil ou tem uma bolha que está começando a estourar? Não, excelente pergunta, e acho que isso é um primeiro sinal grande do nível de institucionalização dos criptoativos, né? Que acho que vem maturando ao longo de 2025, fortemente se conectando cada vez mais com as teses macroeconômicas, geopolíticas, com as análises específicas ali de mercados e, portanto, se conectando efetivamente com os grandes movimentos de mercado. É difícil de prever, obviamente, preços, né? Mas a gente acredita que esse pano de fundo, do ponto de vista estrutural, tem avançado muito, você já comentou muito sobre a agenda regulatória, mas ele também está se conectando com uma série de eventos macroeconômicos e sofrendo isso. A partir do momento que a gente tem mais investidores institucionais, é muito esperado que eles também vão ter as suas reações impactando os preços dos criptoativos, especialmente Bitcoin, que tem tido um grande avanço e adoção no mercado. Né? Perfeito. Tua percepção aqui, tipo assim, essa galera institucional tem um modus operandi, tem um jeito de operar mercado e aí eles usam esses vícios no mercado tradicional, no mercado de Bitcoin também. Então a gente tem algumas influências, mesmo que na prática juro nos Estados Unidos, incerteza política não influencia o mercado? Perfeito. É exatamente isso, justamente porque o Bitcoin, especificamente criptoativos como um todo, são ativos nascentes. Então, em estágio inicial de existência e, portanto, eles ainda têm um potencial de crescimento muito grande, mas, ao mesmo tempo, como todo caso de investimento tem um alto potencial de crescimento, ele também traz diversos riscos. E, portanto, quando a gente tem esse ambiente de aversão a risco ou busca por liquidez especificamente, o mercado de cripto é muito líquido porque ele está sempre aberto, né, 24 horas, 7 dias da semana, ele é um alvo grande de resgates e fuga de capital quando a gente está nesse ambiente de fuga de risco. No entanto, quando a gente também está num período mais otimista, um período mais promissor, geralmente os criptoativos, inclusive, vão na frente dos mercados tradicionais, justamente por conta dessas características. E o Bitcoin, especificamente, ele ainda traz consigo uma tese que ganhou muita força em 2025, que foi exatamente essa questão da reserva de valor diante de todos os desafios. Então, a gente gosta de dizer que criptoativos ali têm suas características, ora, de casos de tecnologia, de alto crescimento. Bitcoin especificamente também tem essa tese de reserva de valor, mas no longo prazo eles estão muito mais conectados efetivamente, assim como casos de tecnologia, a sua adoção, desenvolvimento e implementação na nossa sociedade. Só para a gente lembrar de testes aqui, tá, gente? Teve tarifaço, como eu dizia, pegou bastante no Bitcoin, 75 mil dólares. Tem a questão também envolvendo principalmente conflitos, guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra entre Israel e Hamas, envolvimento direto dos Estados Unidos contra o Irã, ataques aéreos ao Irã por parte dos Estados Unidos, e tem toda esta conversa sobre envolvimento agora da Rússia em questões venezuelanas, falando que o Ocidente vai sentir os impactos caso os Estados Unidos avancem neste conflito com a Venezuela, nessa pressão para que Maduro deixe o poder. Então, são vários testes aí para tal reserva de valor. Bitcoin está um pouco abaixo das máximas históricas, mas mantém ali um alto patamar. Queria trazer de volta aquela arte aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre os movimentos, Henry. Eu queria a tua leitura. Essa aqui é claramente aquele desenho que a gente tinha, os gráficos com a cotação do Bitcoin aqui e acolá. É um reflexo a notícias. A gente consegue casar cada uma dessas cotações aqui com notícias importantes para a cripto e que impactaram direto o mercado. Perfeito. E acho que tivemos uma mistura de notícias macroeconômicas junto com idiosincráticas de cripto, né? O início do ano foi muito forte, justamente por conta das eleições, né, que ainda iniciaram-se até no final do ano de 2024 e continuaram tendo uma grande força ali em janeiro de 2025, mas que a partir de fevereiro, quando começou a discussão ali de guerras tarifárias, especialmente ali relacionado ao México, Canadá, China,
você vê já no mês de fevereiro uma grande saída dos ETFs de Bitcoin. É porque a gente fala abril aqui com o começo do tarifaço, mas esses aí apanharam primeiro, né? Exatamente. Foram os primeiros a entrar na briga. Exatamente. E aí, uma realização de lucros era esperada, natural, porque o ambiente começa a ficar mais complexo, a gente começa a ver essa saída e isso foi escalando, essa incerteza em relação aos tarifaços, como você já trouxe aqui, Gabi, foi ganhando corpo, ganhando força. E acho que a pá de cal ali em abril foi o grande hack da Bybit, que foi um hack bilionário, né, e aí idiosincrático de cripto, que assustou e trouxe fantasmas ali dos eventos de FTX, dos eventos de 2022. Mas ao longo de abril mesmo, a gente começa a ver uma mudança que foi impulsionada principalmente por avanços regulatórios, especialmente ali no finalzinho de março, início de abril, a gente viu o Bitcoin Act, que foi justamente a Casa Branca colocando ali o fim das vendas dos bitcoins apreendidos e começando a desenhar planos de aquisição de bitcoins efetivamente, né? Isso começa a trazer uma força compradora e um otimismo melhor, que também coincidiu um pouco com essa reversão e aí sim o início da expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, somado ali, e aí a meados de junho, julho especificamente, foi muito forte. Foi o Genius Act que trouxe uma clareza regulatória muito grande para a questão das stablecoins. E aí, pela primeira vez no ano, a gente começa a falar de outros criptoativos que não necessariamente o Bitcoin, surfando uma clareza regulatória e um potencial adoção e implementação dessa tecnologia que veio junto com uma série de projetos vindos de bancos, de instituições financeiras, colocando que este mercado tende a ser um mercado foco dos Estados Unidos e que tende a revolucionar ali o mercado financeiro e os meios de pagamento. Perfeito. Você fala sobre taxa de juros, expectativa de corte. Já acabou 2025 e 2026 está batendo na porta. Se a gente olha para as expectativas, só um corte projetado para os Estados Unidos. Mas tem mudança de presidente do Banco Central americano em maio deste ano. O que a gente pode esperar do casamento entre cripto e juros americanos, por favor? Eu acho que ele vai estar relacionado com a questão de corte de juros, mas é importante separar um pouco da política monetária de curto prazo e a expectativa de longo prazo. E o desempenho dos criptoativos e dos ativos de risco em geral, eles tendem a ficar muito mais relacionados com a expectativa futura. Por isso que quando a gente olha para o corte recente não tendo feito muito preço, né, muito pelo contrário, até frustrando um pouquinho as expectativas, foi muito porque, olhando para frente, o tom foi um pouco mais duro dessa administração atual, né? Algo que é bastante criticado pela própria Casa Branca, mas que a gente acredita que foi um pouco da frustração criada ali no rally até outubro, né? Então, acho que cada vez mais o mercado vai olhar isso, vai olhar para a liquidez global. A gente também tem o próprio Japão e políticas monetárias dissonantes no mundo que trazem essa incerteza. E no momento de incerteza, os ativos de risco geralmente são os que sofrem primeiro, porque os investidores, a maior parte dos investidores, principalmente os institucionais, eles geralmente tiram o pé quando eles têm incertezas, né? Então eles preferem investir quando eles têm muito mais clareza, o que a gente acredita que tende a se desenrolar ao longo de 2026, clareza regulatória e até previsibilidade ali em questões de taxas de juros, né? Perfeito. Ninguém gosta de perder dinheiro. Se a probabilidade de eu perder dinheiro aumenta, eu vou cair fora, ainda mais quando você está lidando com o dinheiro dos outros. A gente fala de institucional e essa necessidade de entregar resultado mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano. Não tem aquela mentalidade de falar, não, daqui 10 anos eu vou ganhar dinheiro. Institucional tem que fechar as contas em 2025, no caso. Henry, obrigado pela ajuda a entender este cenário. O calendário aqui do Bitcoin retroativo, o que impactou a moeda e o que pode impactar em 2026. Até uma próxima, meu caro. Lhe desejo um ótimo ano. Muito obrigado, bom ano a todos. Espero estar aqui novamente. Contem com a gente.